Primeira coisa, quando você quer resgatar uma história, releia a sua história, releia o que você escreveu. Você não vai pegar do ponto só, ler só um trechinho e continuar. Releia tudo que você escreveu e todas as ideias que você tem anotado lá dessa sua história. O que você tinha em mente, o que você pensou para o final dela, quais eram as ideias que você tinha ali antes mesmo de você abandonar ela, que você, sei lá, rascunhava, reúna tudo que você já escreveu, independente de estar estruturado, ou se for só um rascunho ou ideias soltas, e analisa tudo aquilo dali. Por que você vai analisar? Você vai entender se aquela história funciona ainda. Se existe, de repente, algum problema, agora que você tá lendo, depois de um tempo que você deixou ela, se existe algum problema de roteiro, de construção de personagem, de construção de jornada de personagem, que precisa ser solucionado. Putz, depois de vocês fazer uma maratona dos conteúdos aqui do canal, com certeza a sua visão vai melhorar substancialmente para você conseguir identificar esses problemas dentro da sua história. Ontem mesmo eu tava conversando com o Breno e ele levantou vários pontos, porque depois que ele viu meus conteúdos, ele conseguiu melhorar a história dele, identificar esses pontos e, né, traçar uma melhora lá para o enredo dele. Então, vai primeiro, analisa todas as ideias, analisa tudo que você tem escrito para você conseguir depois fazer o resumo da sua história. Depois que você analisou todas as suas histórias, depois que você analisou tudo que você tinha escrito, todas as ideias, você vai traçar um resumo da sua história. E esse resumo, ele precisa ter tudo que vai acontecer na história de forma resumida, obviamente. Pelo menos as coisas mais importantes. Início, meio e fim, as cenas que são mais importantes, os objetivos daquelas cenas, o que você quer causar ali pro leitor, qual é o seu objetivo com aquele final, com aquele início, com aquela cena de plot, ou se não vai ter plot, não tem problema. Quando você faz esse resumo, o que você tem? Você só naquele problema anterior de você não ter a visão da sua história, você consegue ter a visão da sua história, já ter ela formada na sua mente antes de você começar a escrever. Porque o mal das pessoas que abandonam as histórias, muitas das vezes, é começar a escrever sem ter a história definida na mente. A história não existe na mente da pessoa, então é fato que você não vai conseguir colocá-la no papel. Se eu pedisse para você descrever uma memória minha, você não ia conseguir, você não estava lá no dia, você não estava na hora, você não sabe os detalhes que eu vi. Então é a mesma coisa com as suas histórias, você está tentando reproduzir uma coisa no papel que você não viu, que você não está sentindo. Determina um objetivo claro para que você consiga manter a sua rotina. Se o desânimo acaba por causa dessa falta de objetivo, você só quer fazer a sua escrita só por pura diversão, e aí você tem que alinhar aquilo. Quero fazer por pura diversão, beleza. Alinha e assume que você sabe que talvez você não vai levar aquela história até o final e você vai realmente por diversão, sem hora para acabar, sem dia para acabar, sem data para acabar, divulgar e etc. Aí você alinha essa expectativa com você. Agora, se você realmente quer escrever aquilo dali para publicar, para finalizar, você é obrigado a traçar um objetivo. Eu quero terminar essa história em tanto tempo. Eu vou escrever tantas cenas, tantos capítulos, quantas palavras. Ela precisa ser mensurável para você entender em que caminho você está, quanto tempo falta para você terminar ainda aquela história. Então é essencial que você trace esse objetivo quando você realmente quer que aquela história seja finalizada. Caso contrário, ela não vai ser. Essa questão de resgatar histórias, todo o passo que eu dei aqui de você, primeiro reler e analisar o que você já tem, fazer uma análise crítica para saber se aquilo dali realmente ainda tem chances de ser revivido, ou se você precisa melhorar, e aí você volta para a fase de planejamento. Às vezes a gente precisa reescrever tudo do início, às vezes a gente consegue aproveitar o que está ali, só dar uma continuação, alguma melhorada, mas não, tem coisas que às vezes a gente realmente precisa derrubar tudo e construir de novo, mas não tem problema, a questão é que você voltou, analisou, melhorou, para seguir melhor. Traça um resumo para você entender o início, meio e fim da sua história, antes mesmo de você começar a escrever, e determine um objetivo. Quando que eu vou terminar essa história? Qual o tamanho dela? O que eu vou escrever? Quando que eu vou escrever? O que eu vou fazer com ela depois? Então já tenha isso em mente, para que seja mais fácil você conseguir levar ela até o final dessa vez
e não abandonar a sua história novamente, porque seus personagens ficam sem vida, coitados, sem futuro, sua história fica chorando na gaveta, e aí é um desastre. Não seja essa pessoa que abandona a sua história pelo meio do caminho.